vontade. Fazia com que muitas das vezes ele achasse que estava certo, mas o dia que ele teve um encontro com Jesus, algo mudou na sua vida. O seu passado foi apagado. Então ele entendeu que agora, a partir de agora, ele precisava olhar para o alvo. Ele precisava olhar para Cristo. E isso fala de arrependimento. Isso fala de renúncia de pecado. Isso fala de compreender a morte de Cristo na cruz. Isso fala de compreender e de ter fé em entender a ressurreição em Cristo Jesus. E aí ele começa a dizer para os irmãos, e ele começa a falar, olha, não que eu tenha aqui, não que eu seja melhor que ninguém, e não que eu tenha já alcançado tudo, mas Cristo me pegou de tal maneira, que agora o meu passado não me condena mais. Você sabe por quê? Porque quando os que estavam ali nas regiões onde Paulo pregava descobriu que Paulo havia entregado a sua vida para o Senhor, alguns duvidaram. Cara, mas esse não era aquele que perseguia a igreja? Esse não era aquele que matava os cristãos? Sim, mas ele agora está transformado, ele agora tem uma mente renovada, ele agora tem uma mente liberta, sabe? E muitas das vezes você pode estar vivendo um estilo de vida que muitas das vezes você tem uma preocupação do que os outros vão pensar de você. Mas sabe, irmãos, quando há essa preocupação do que os outros vão pensar de mim, é porque eu não mudei ainda. É porque eu não passei ainda a construir algo novo na minha vida. Quando eu me preocupo com o que os outros vão dizer ou pensar de mim, é porque a minha vida ainda não foi transformada como ela deveria ser transformada pelo Senhor. Então Paulo ele está aqui simplesmente dizendo, cara, eu compreendi, eu entendi a importância de eu morrer para o meu passado e entender que a partir de agora, quem constrói a minha trajetória é Cristo Jesus. Quem constrói a minha trajetória de vida agora é a minha fé estabelecida nele. Então, irmãos, nós precisamos entender que o arrependimento, ele traz quando você se arrepende, o seu passado ele precisa estar apagado. Quando você perdoa alguém, você de fato precisa ter perdoado esse alguém. E sabe, muitas das vezes é justamente isso, porque o Satanás ele não é onisciente, não é onipotente, nem onipresente. Só tem uma coisa que ele conhece de mim e de você, é o seu passado. E é justamente em cima dele que ele vai trabalhar para te neutralizar, para te parar de sonhar. E aí você precisa entender que com a morte na cruz em Cristo Jesus, ele não somente apaga o seu passado, mas lá atrás ele amarra Satanás junto com o seu passado e lança no lago do esquecimento. Agora você precisa entender que agora é um processo de construção. Você precisa entender que agora é algo novo. E nesse algo novo você também vai aprender algo novo. O que Paulo diz? Olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu agora prossigo para Jesus. O que ele está dizendo? Eu agora prossigo em conhecer mais do meu Senhor. Eu agora prossigo em conhecer mais do que Ele tem para mim. Eu agora prossigo em conhecer mais qual é a estrutura que Ele tem para mim a partir de agora. Porque eu vou te dizer, cara, a luz, sabe, os olhos de Paulo simplesmente se apagaram para as coisas deste mundo. Então, você precisa, nós precisamos entender a importância, de fato, de nós estarmos desaprisionados. E só quem nos tira desse cativeiro é Cristo Jesus, cara. É uma vida com Cristo Jesus. Não, irmãos, não adianta, sabe? E quando Paulo ele começa a colocar essas características, ele está dizendo, cara, todas essas coisas, se elas não forem apagadas, eu não vou conseguir romper para viver o meu futuro, sabe? Porque pensa, um cara que perseguia a igreja, que matava, perseguia os irmãos, que, sabe, que fazia as coisas que ele fazia, tentando interromper a obra de Deus. E, cara, é muito louco, porque quando ele tem um encontro, quando Paulo tem um encontro com Jesus, uma das coisas que o Senhor fala para ele, Paulo, duro é para ti recalcitrar contra aguilhões. O que o Senhor estava dizendo? Cara, para de resistir pelo chamado que eu tenho para a sua vida. Para de resistir ao som da minha voz. Para de resistir para o projeto que eu tenho para a minha vida. Se você resistir, duro vai ser para ti. É como se estivesse dando um murro em ponta de faca. Ou seja, é como se estivesse insistindo no mesmo problema. E Jesus ele chega para ser a solução para os nossos problemas. Ele chega para ser a solução para nossas vidas. Ele chega para transformar as nossas vidas. E nós precisamos viver esse nível de transformação. Porque se essa transformação não nos alcançar, sabe o que vai acontecer? Você vai parar, você vai desistir. Você vai deixar de sonhar. Porque é justamente isso que acontece. Sabe? É justamente isso que acontece. Muitas pessoas elas param na sua trajetória, no seu caminho, porque não entenderam esse propósito. Nós precisamos entender a seriedade de tudo isso.
a seriedade do chamado, do poder de Deus. Deus tem algo novo e poderoso para mim. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você precisa sair daqui com o seu passado apagado e entender que é um futuro precioso do Senhor para mim e para você.